Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que o Mestre possa nos inspirar. Que nós possamos levar a vocês algo de bom, algo de digno. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Eu não sei, pelo menos de minha parte, eu posso compartilhar com vocês que quando na escola, até mesmo na escola, eu me deparei com frases como esta. Para o Brasil, veio apenas vagabundos, se não rebeldes. De um lado os índios, de outro os negros. O que nós podemos esperar do nosso país? Nós mesmos, de nossa parte, nós não aprendemos a valorizar a nossa história, as nossas raízes, a nossa história pessoal, nossos antepassados, nossas raízes. E, por outro lado, a história de nosso país, as nossas raízes e, por que não dizer, o nosso destino. O que eu pretendo nesta mensagem é deixar bem claro que, no meu entender, nós não somos órfãos e nós somos dignos, a dignidade de um povo, e que nós precisamos conhecer a nossa realidade, conhecer a nossa dignidade. Eu vou iniciar a minha conversa com algumas frases que penso que possa iluminar o nosso caminho, nesta jornada em que pretendo compartilhar com vocês aquilo que eu entendo muito importante sobre a nossa raiz, as nossas raízes. As seguintes frases. Se não fosse imperador, eu desejaria ser professor. Eu não conheço missão maior e mais nobre que a de dirigir as inteligências jovens e preparar os homens do futuro. Outra frase. É preciso trabalhar, e vejo que não se fala quase senão em política, que é, as mais das vezes, guerra entre interesses individuais. Para encerrar as citações iniciais, eu quero, para encerrar essa introdução, citar mais uma frase, que penso que esclarece ainda mais a nossa noção do que seja política. Abre aspas. A política não é, para mim, senão o duro cumprimento do dever. Vocês sabem quem é o autor destas frases? Estas frases são de Dom Pedro II. Infelizmente, não aprendemos a valorizar a nossa própria história, muito menos a história do nosso país, as nossas raízes. E atualmente, com recentes notícias históricas, nós notamos que ainda se foca na tese de que ele teria máculas, quando ele demonstrou, se não o maior, pelo menos um dos maiores representantes dos interesses do nosso país. E eu me pergunto, por que insistem tanto em apagar a contribuição deste ou daquele estatista? Por que tentam denegrir tanto a imagem de Dom Pedro II? É bom que saibamos que temos um berço lindo, uma história linda. O brasileiro, sim, por mais que você duvide, o brasileiro tem belíssima origem a ser destacada. E nós, como espírita cristãos, nós sabemos que Jesus Cristo se interessa por nós de forma bem singular. Aqui, queremos deixar bem claro que Dom Pedro II, após estudos, a história está percebendo que ele, além de culto, viajado, discreto, ele foi apaixonado pelo nosso país. Talvez você, meu amigo, você, minha amiga, é bem provável que talvez você não saiba, mas existe entre nós espírita cristãos um irmão médium, que se diz médium e que defende a tese de que o nosso atual presidente seria a reencarnação de Dom Pedro II. E muitos, infelizmente, assimilam esta opinião como uma verdade incontestável. Por quê? Porque, em verdade, nós não conhecemos as nossas origens, a nossa história.
Nós somos falidos nessa área e, portanto, quase sempre somos tentados em acreditar em tolices. Então, eu quero deixar bem claro um convite a todos nós. Nós precisamos permanecer vigilantes, pois por todos os meios eles não deixarão de persistir em procurar destruir a nossa história. Agora, como espírita cristão, eu peço que procurem, estudem, descubram os princípios basilares da doutrina espírita. E nesta pesquisa atinente a Dom Pedro II, eu tenho quase certeza que você, ao estudar, você irá se deparar com uma mensagem trazida por Irmão X através da mediunidade de Chico Xavier, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier a respeito de Dom Pedro II. Leia esta mensagem, pesquise a história daquele ou daqueles que são conhecidos, entre eles Dom Pedro II. Antes de iniciarmos o nosso comentário, antes de iniciarmos o desenvolvimento do nosso pensamento, eu mais uma vez peço, com devido respeito, eu recomendo a leitura desta mensagem, porque através do nosso estudo, da nossa pesquisa, nós iremos cada vez mais solidificar o alicerce. Nós iremos cada vez mais entrar em contato com os princípios doutrinários, com os princípios evangélicos. E assim nós podemos nortear com segurança o nosso destino. Um alicerce sólido. Na entrevista com Dom Pedro II, o espírito Humberto de Campos, ele serve da sua função de jornalista e reporta-nos o que disse o imperador nesse diálogo. Naquela mensagem é muito interessante notar que Dom Pedro II, ele se refere a Alberto Torres. Penso que nós, como estudiosos, nós deveríamos, como eu fiz, buscar o que pensava, quais teses defendia Alberto Torres. Ele chegou ao ponto de fazer uma analogia de Alberto Torres com o profeta Jeremias. E assim também precisamos entender qual mensagem a vida do profeta Jeremias pode nos proporcionar. De minha parte, eu penso que esta referência deve procurar a nossa curiosidade, instigar o nosso interesse e assim estudarmos, procurarmos um pouco mais, saber quem foi Alberto Torres e também qual foi a vida, qual a mensagem do profeta Jeremias. Estudando a história de Alberto Torres, nós descobrimos que ele foi governador do estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1897 a 1900. Ele nasceu em 1865 em Itaboraí e faleceu no Rio de Janeiro em 1917, com 51 anos de idade. Alberto Torres, bacharel em Direito, ele exerceu a profissão de jornalista e atuou no campo político. Ele se preocupou com questões acerca da unidade nacional. Em sua obra, ele refutava de forma veemente as teses tanto do socialismo como do individualismo. Então, aqui eu já peço para que vocês reflitam. Se Dom Pedro II nos traz uma mensagem pelas mãos de Chico Xavier, através do trabalho de Humberto de Campos, certamente é porque a espiritualidade maior entende que seja necessário entrarmos em contato com essas premissas, com esses princípios. E aqui destaco logo no início, quando aqui nós criticamos o socialismo, como também o individualismo, nós não estamos fazendo aqui com base apenas no nosso achismo. É fruto do estudo, análise e confrontar o conhecimento e análise com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Então, penso que é necessário, já agora, neste momento, convidar a todos a ter um cuidado, a
são detidas sobre algumas propostas socialistas. No entender de Alberto Torres, o socialismo e o individualismo são responsáveis pela desagregação de toda e qualquer nação. Ele chegou ao ponto, meus amigos, meus irmãos, de tipificar, de rotular, de nomear o socialismo como uma moléstia social. Alberto Torres, conservador em termos sociais, ele, desde aquela época, ele ressaltava que a causa da desorganização da sociedade brasileira era o premeditado desvirtuamento das qualidades do povo. E o que isso pode nos ajudar nos dias atuais? Nós, a não ser a pessoa muito ingênua ou despreparada, ela não percebe o trabalho de dividir o povo, enfraquecê-lo, enceguecê-lo para facilmente dominar, para que o povo não descubra as suas qualidades, que ele não entre em contato com o seu potencial. Dialogando com Humberto de Campos, Dom Pedro II, ele disse claramente em suas elucubrações, ele confessa, em torno de suas reflexões em torno de assuntos políticos, ele buscava influenciar em estudos políticos. E aqui nós percebemos que Alberto Torres se transformou, quiçá, num instrumento. E assim precisamos valorizar os seus pensamentos, porque tem tudo a ver com aquilo que Dom Pedro II, agora no mundo espiritual, continuava a abraçar. Ele, certamente, ao lado de Alberto Torres, ele, ao lado dele, como médium, ele contribuiu com verdades que ele ainda alimenta no exercício da administração pública. E assim, interessado não somente pelo pensamento, pelas reflexões de Alberto Torres, também pelo pensamento, pelas conclusões, pelos princípios abraçados por Dom Pedro II, nós percebemos que eles destacavam a importância da defesa das nossas riquezas nacionais, da importância da educação, da necessidade de ensino que fomente ou que fomentasse o sentimento patriótico e instruísse o cidadão sobre o desenvolvimento econômico de nossa nação. Veja bem, promover o desenvolvimento, a análise, a educação do povo para que tenhamos um conhecimento mais íntimo, até mesmo com o gasto público, com aquilo que nós, no exercício de um poder, até mesmo como cidadão, a preocupação nossa com o desenvolvimento econômico de nosso país. Ou seja, a educação, o despertar de um povo. Alberto Torres, ele se preocupava com a difusão de, pense bem, valores morais que exaltassem os interesses da pátria. Ele desenvolveu uma posição nacionalista e conservadora, fomentando a formação de indivíduos possuidores de valores cívicos e capazes de discernir as nossas necessidades como um povo, tendo em vista a realidade social brasileira. Em palavras simples, ele nos convida a olhar com interesse para a nossa realidade. Alberto Torres, ele foi à época severo crítico dos políticos de sua época. Interessante notar, meus amigos, meus irmãos, que ele defendia a diferença entre se julgar capaz e, de fato, ter a capacidade de fato, ser de fato capaz, para que assim possamos contribuir, todos nós juntos, na edificação de uma nação em torno de uma soberania. Independentemente quais fossem os rótulos.
é importante que nós possamos levar as nossas instituições a cumprir o seu papel e não ser usadas para interesses escusos. Segundo Alberto Torres, havia, e eu penso que há, uma lacuna que precisava, e no meu entender precisa, urgentemente ser preenchida. Qual seja? A lacuna de nosso preparo. Ou seja, deixemos de ser despreparados. Ou seja, segundo ele, não somos, em geral, preparados para contribuir com o nosso país, com a nossa história. Não somos, quase sempre, preparados para valorizar a nossa identidade e destacar as nossas qualidades. Alberto Torres, meus amigos, repito, ele aponta a educação como forma de preparo para o cidadão. É muito importante distinguirmos instrução de educação. No entender dele, se tinha necessidade urgente de se formar estadistas com capacidade de mostrar as saídas para cumprir o brilhante destino de nosso país, de nossa pátria. Necessidade urgente em favorecer o trabalho de homens eficientes, capazes de materializar os objetivos no entender dele inadiáveis. É indispensável destacar algumas expressões usadas por Torres, como essa: lucidez da razão e energia do caráter. A lucidez da razão. Que não permitamos que a nossa razão seja obnubilada. Que não permitamos que a nossa razão seja entorpecida por paixões, por interesses escusos. E somente conseguiremos isso, a lucidez da razão, através da energia do caráter. Infelizmente, agora, o olhar para nós mesmos como espíritas, infelizmente, no meu entender, como espírita cristãos, nós devotamos poucos esforços no sentido de nos prepararmos como cidadãos. Investimos muito pouco na importância ou no preparo de uma educação cívica, até mesmo na casa espírita. Não falamos, não dialogamos com a nossa criança ou com as nossas crianças na evangelização. Talvez por isso estejamos fracassando e não podemos deixar de despertar o nosso irmão, o nosso semelhante, o nosso cidadão, o cidadão para o cumprimento dos seus deveres. A meu ver, pela minha experiência, espero estar enganado, quase sempre nós espíritas, nós temos focados a nossa atenção em assuntos mediúnicos exclusivamente espirituais, esquecendo que o ser humano é, além de espírito, uma alma encarnada. E como alma encarnada, não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade. Como tal, como almas encarnadas, para mim é indubitável que nós devemos contribuir para o progresso social. Preparar a nós mesmos, preparar o semelhante para que de forma eficaz nós vivamos de forma cívica como um verdadeiro cidadão. Vejamos bem, meus amigos, meus irmãos. Alberto Torres já destacava a diferença entre a existência das eleições e a representatividade de fato, advertindo-nos desde aquela época de que um processo eleitoral não é garantia por si só da existência de um sistema de representação eficiente. Basta relembrarmos aqui no Brasil. Será que o processo eleitoral representa de fato a vontade do povo? Será que o processo eleitoral na Venezuela representou ou representa a vontade do povo? Desde aquela época, nos convidando a pensar
e refletir. Em seus pensamentos, eu notei de forma bem clara que Alberto Torres ele não esqueceu aqueles que são considerados intelectuais. Ele dirigiu a eles críticas. A crítica dele aos intelectuais, também excessiva, era de que os julgava preocupados fundamentalmente em exibicionismos, em debates que viessem glorificar suas ideias e destacar as suas convicções. Segundo ele, os indivíduos capazes, eles são facilmente distinguíveis daqueles que pautam suas vidas no personalismo, na bajulação, na reprodução das bases do poder pessoal. Aqui, de forma bem clara, a meu ver, ele faz uma diferença entre o sábio e o intelectual, convidando-nos a estudar e com cuidado, saber ler e saber estudar. Olha que interessante, meus amigos. Alberto Torres, ele destaca a necessária solidariedade como fundamento da união social, como base, fundamento de uma união nacional, buscando sempre um acordo entre os indivíduos no interesse da conservação e prosperidade das gerações. Alberto Torres, ele entendia a política como uma esfera de construção da conciliação e do equilíbrio entre os diversos interesses sociais e que deveria ser repudiada toda forma de domínio baseada na exacerbação da divisão da sociedade entre duas classes, a explorada e a exploradora. Para mim é muito claro que quando nós separamos, dividimos a sociedade em classes, nós estamos enfraquecendo. E aqueles que instrumentalizam as classes, instrumentalizam as minorias, eles não estão preocupados com o interesse, com os direitos destas classes, dessas minorias. Ressalta de forma clara que está usando indevidamente estas minorias, essas classes, para tirar proveitos escusos. Nós precisamos fazer uma análise detida e também, depois desta análise, ou até mesmo neste momento, nos perguntar: o trabalho de Alberto Torres, sendo inspirado por Dom Pedro II, ele, de certa forma, não compartilha conosco, através do trabalho intelectual, da sabedoria de Alberto Torres, também com o pensamento de Dom Pedro II? E assim, ele não deveria ser detidamente analisado, inclusive pelo fato destes pensamentos chegarem ao nosso encontro pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier? Alberto Torres ele foi citado na mensagem do Espírito, na mensagem reportada ao Espírito Humberto de Campos. Pensemos bem. Na mensagem direcionada a todos pelas mãos de Chico Xavier, Dom Pedro II ele faz uma analogia do pensador Alberto Torres com o profeta Jeremias. Por que nós não pesquisemos de forma detida a vida do profeta Jeremias? Ora, nós, ao estudar, nós iremos perceber que Jeremias foi no século VI a.C. o porta-voz da palavra divina, alertando à época o povo hebreu. Ele, Jeremias, muito embora jovem, ele foi escolhido para profetizar, para despertar o seu povo, num período de intensa instabilidade política, de decadência espiritual. Jeremias se mostrou como um exemplo de coragem e jamais abandonou seu compromisso com a verdade. Ele teve a coragem de profetizar durante sério período de conturbações. Ele foi intermediário de previsões sombrias, de fato, de tristes presságios,
Mas nós não podemos cair na ilusão de esperar apenas fantasias, mensagens que nos iludam. À época, Jeremias, antes da invasão e do domínio babilônico, nós precisamos perceber que naquela época, no período em que viveu Jeremias, os líderes políticos e religiosos se perderam na idolatria, na promiscuidade. E repito, nesse período, a espiritualidade declinava. E eu peço para que vocês se perguntem, será que nós não estamos passando por um momento análogo, muito parecido? A verdade é que o profeta Jeremias enfrentou a oposição das autoridades políticas e religiosas da época. E hoje? Quem tem a ousadia de dizer o que pensa, ele está enfrentando os interesses de uma elite. E como tal, na época, ele foi, como muitos estão sendo hoje, acusados de traição. E ele, como se ocorre hoje, Jeremias também ele foi perseguido, foi preso, sofreu inúmeras perseguições devido às suas mensagens rotuladas de impopulares. Não preciso dizer que ele foi frequentemente ridicularizado e maltratado por suas palavras proféticas, pelo fato de que as suas palavras, as suas mensagens confrontavam os interesses de líderes religiosos e políticos. Ele foi considerado perturbador da paz e que ele representava uma ameaça à autoridade. As suas profecias se cumpriram. Babilônia, como instrumento de punição, destruiu Jerusalém. A invasão e domínio preditos ocorreram. Jerusalém invadida, Jerusalém destruída. O exílio. Muito embora os avisos, não só para Israel, como para todas as nações. Por isso que penso que nós devemos usar essas mensagens para que nos sejam úteis no momento presente. Como aconteceu antes, ele não foi ouvido e muitos hoje também não são alvos de atenção. Por que Dom Pedro II se referiu ao profeta Jeremias? A meu ver, certamente por conta de que o pensamento de Alberto Torres ele não foi analisado à época com a seriedade que deveria ser. E que como estamos, vivendo um período análogo à época de Jeremias, ou seja, de decadência moral, de falência espiritual. Certamente Dom Pedro II usou Jeremias para nos alertar que, tendo em vista as ideias de Alberto Torres, como elas foram menosprezadas, quiçá estamos próximos de tristes acontecimentos. Dom Pedro II disse: as convenções políticas dos homens não atingem os espíritos desencarnados. O exílio termina sempre na sepultura. Olha que interessante ele fazendo um paralelo aqui com o que aconteceu com o povo, com os nossos irmãos à época do profeta Jeremias. Alberto Torres, instrumento de verdades, não só para o indivíduo, até mesmo para o exercício eficaz na administração pública. Ele deixa bem claro: não tenho o direito de criticar a República. Dom Pedro II. Muito embora tenha sido vítima de um golpe republicano, nesta mensagem, repito, ele deixa bem claro: eu não tenho o direito de criticar a República, mesmo porque todos os fenômenos políticos e sociais do nosso país
tiveram os seus prenúncios no mundo espiritual, considerando-se a missão do Brasil dentro do Evangelho. Hoje nós nos deparamos com muitos que destacam que o planeta Terra ele passará a condição de regeneração apenas quando o povo se decidir a fazer o que é certo. Será mesmo? Será que o progresso de um planeta como o nosso, a Terra, depende da nossa ação? Ou será que já não existe, como nós sabemos que existe, uma programação no mundo espiritual? A separação do joio e do trigo. Eu entendo maravilhosa a mensagem que Dom Pedro II trouxe pelas mãos de Chico Xavier e destaco com princípios basilares, até mesmo da doutrina espírita e do Evangelho, a importância da educação, da libertação. E repito, ele, muito embora tenha sido vítima de um golpe, a despeito de ter sido apaixonado pelo liberalismo, ele reconhece que até hoje nós não temos sabido conciliar os interesses da nação com os ideais liberais. Claramente, ele reforça os perigos do individualismo, os perigos, a moléstia social, tipificada por Alberto Torres como socialismo. Nós, como espíritas, precisamos ficar atentos. Precisamos conhecer os princípios basilares do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer os princípios basilares da doutrina espírita. E nós também somos convidados a aquilatarmos a realidade brasileira diante de nossa peculiar história. Consideremos os africanos revoltados de fato com o cativeiro e, de outro lado, os nossos irmãos índios também revoltados com a invasão do estrangeiro na terra que à época era propriedade deles. Não podemos apenas importar teorias estranhas à nossa realidade. Precisamos olhar com carinho para o nosso país, para a nossa história. Faz-se indispensável, meus amigos, estudarmos a vida de Dom Pedro II, como de muitos outros que contribuíram conosco. Dom Pedro II, aquele que, segundo consta, foi o centurião que perfurou o corpo do mestre com uma lança, a fim de atestar a sua morte, e que, através de reencarnações purificadoras, ele evoluiu bastante, a ponto de se tornar um missionário de Jesus, em tarefa aceita, de extrema complexidade, que apenas as almas de escola estão habilitadas a enfrentar. Todavia, muitos querem denegrir a sua imagem. Eu sei, essas informações podem parecer estranhas a você, contraditórias até mesmo, com aquilo que nós aprendemos na escola, com aquilo que nós nos debatemos no dia a dia. Todavia, em verdade, durante a sua vida, Dom Pedro II, ele recusou várias e várias vezes o aumento até mesmo do seu próprio salário. Ele fez de todo o possível para que as mulheres pensassem por conta própria, contando com a atuação importantíssima da princesa Isabel. Dom Pedro II, com tendência cosmopolita, se aproximou de intelectuais, pesquisadores, até mesmo de artistas estrangeiros. Podemos citar Louis Pasteur, o compositor Richard Wagner e tantos outros, até mesmo de Victor Hugo. Foi ele, Dom Pedro II, que contribuiu para os avanços tecnológicos de nossa nação, mostrando-se sempre antenado com tudo o que acontecia no mundo. Com ele, o Brasil encontrou estabilidade e prestígio internacional. O Brasil, durante o seu império, foi reconhecido como uma nação de vulto, uma nação importante. Segundo consta em psicografia de Chico Xavier, o benfeitor espiritual nos alerta que, antes de reencarnar, Jesus Cristo, o Messias, pediu a Dom Pedro II
A tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e devotamentos. Ampara os fracos, os desvalidos, corrige as leis despóticas, trabalhe para o fim da escravidão. E aqui penso que é necessário fazer uma pausa. Muito embora muitos aleguem que Dom Pedro II era contra a libertação dos escravos, não é verdade. Eles se esqueceram de que, como imperador, ele não tinha escravos a seu serviço. Ele sofreu de fato a objeção da elite dos militares no sentido de não se aprovar a libertação dos escravos. Mas ele enfrentou. Ele foi também, segundo a mensagem, ele foi pelo mestre advertido sobre a necessidade da prudência e da fraternidade, que ele deveria manter o país nas suas relações amigáveis com outras nacionalidades internacionais, inclusive vizinhas. No tocante aos conflitos, Jesus o aconselhou incisivamente. Nas lutas, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça. Todavia, ele foi obrigado a reagir sobre a ofensiva das tropas paraguaias. A história conta que Solano Lopes talvez tivesse imaginado que a vitória obtida no ataque a Mato Grosso levaria o Brasil a aceitar um acordo com o Paraguai. Muito embora advertido pelo mestre, mesmo assim, ele não teve medo. Ele declarou a guerra, tendo ido até mesmo aos acampamentos militares. E assim prosseguiu na defesa de nossa nação. Dom Pedro II estava sempre preocupado em trazer o que havia de melhor pelo mundo. Chegou a ter raríssimos 3 funcionários públicos. Ninguém consegue até hoje apontar nada de corrupção durante o seu império. Dom Pedro II, o fato é que ele colocou o Brasil acima de tudo, dos partidos políticos, e ele sempre demonstrou que o seu foco sempre foi o nosso país, o nosso Brasil. Infelizmente, a vida digna de poucos atinge interesses exclusos de muitos, e assim sofre oposição daqueles que alimentam interesses criminosos. E não resta dúvida que o Brasil sofreu um golpe para se instalar a República, a despeito do fato de que, se ele, como imperador, tivesse fincado o pé, a República não iria avançar. Você sabe por quê? Porque ele tinha o povo ao seu lado. Mesmo assim, diante desses fatos, ele foi expulso. Expulsaram o imperador do nosso Brasil. E ele continuou tendo uma vida simples até falecer por pneumonia. Aquele que fora considerado pelo amigo Victor Hugo um monarca republicano. Aquele que buscou a ajuda de cientistas como Louis Pasteur e até mesmo a ajuda de muitos intelectuais na área da tecnologia. A bênção da luz. Infelizmente, depois dele, o Brasil veio ladeira abaixo. Muitos veem o Brasil de antanho como o olhar de hoje. Mas nós temos uma história bela. Nós temos a história de vultos, de almas, de verdadeiros gênios. E hoje, nós estamos vivendo no mesmo ambiente vivido pelo profeta Jeremias. Assim, caminhemos com cautela. Mantenhamos-nos vinculados a Deus. Continuemos cumprindo a nossa missão. Façamos aquilo que deva ser feito. Finalizemos, então, com mais 2 frases de Dom Pedro II. Enquanto se puder reduzir a despesa, não há direito de criar novos impostos. Olha que interessante. Enquanto se puder reduzir a despesa, não há
direito de criar novos impostos. Jurei a Constituição, mas ainda que não a jurasse, seria ela para mim uma segunda religião. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que ela continue nos beneficiando tanto e que despertemos para as nossas origens, para a nossa história. Até breve. Um abraço.